queridos irmãos e queridas irmãs. Eu sou o Padre Williams, da Paróquia Santa Antonieta, e atendi ao convite da Pastoral da Comunicação da Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe para falar um pouco a respeito do tempo litúrgico da Quaresma. O que é este tempo litúrgico? Trata-se de um tempo de preparação que os cristãos fazem na caminhada para a Páscoa. Nós chamamos ele de Quaresma porque ele está associado à espiritualidade dos 40 anos de caminhada do povo de Deus que saiu pelo deserto, saindo do Egito e caminhando até a terra prometida. Terra, como diziam eles, onde corre leite e mel, onde tem alimento em abundância, onde pode sentir-se verdadeiramente saciados. Os cristãos, porém, não celebram apenas este evento, mas celebram, sobretudo, a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, a vitória de Cristo sobre as tentações, cuja leitura nós meditamos no início da Quaresma, no primeiro domingo da Páscoa. É importante compreender que este tempo da Quaresma, distribuído em 5 semanas, além dos dias de cinzas e da Semana Santa, que vai até o período da Quinta-feira Santa pela manhã, esse período nos convida a entendermos 2 momentos. Primeiro momento vai até a terceira semana da Quaresma, que nos apontam para uma meditação batismal, para um chamado à conversão, para um chamado à penitência, a confiarmos sempre na misericórdia de Deus. A partir do 4º domingo, celebramos então a alegria que começa a despontar em meio a tantas reflexões, meditações e caminhada, porque nos aproximamos da Páscoa do Senhor, do momento em que definitivamente a vida vencerá a morte. Importante ainda entender que os dias que se seguem, então neste ciclo da Quaresma, as leituras indicam para nós o acirramento que foi acontecendo entre as autoridades judaicas e o próprio Jesus. E percebemos que Jesus não falava nada de extraordinário que lhes ofendessem, apenas revelava aquilo que realmente já era prescrito nas Sagradas Escrituras e era expresso no Pentateuco, nos profetas, nos livros históricos. Portanto, Jesus não fez mais que recordar a vontade de Deus para o seu povo. Então, ser perseguido era, na verdade, um ato de injustiça, de intolerância por parte das autoridades judaicas. E o tempo da Quaresma é marcado por uma espiritualidade de simplicidade. A simplicidade é diferente da pobreza. A pobreza, muitas vezes, nos encontramos pobres porque não temos opção. A simplicidade é fazer a opção por aquilo que é pouco, saber viver do pouco, saber viver do essencial. O tempo da Quaresma é propriamente o tempo de voltar ao essencial, de voltar ao pó que nós somos, de voltar às nossas origens, de reconhecer a nossa fragilidade diante de Deus e das outras pessoas. É tempo de penitência, porque é tempo de reconhecermos que somos pecadores. É tempo de nos reaproximarmos de Deus e de renovarmos com Deus a nossa aliança com Ele. Aliança de seguimento, aliança de disposição para fazer a sua vontade. É tempo de oração, é tempo de rezarmos, é tempo de refletirmos se no dia a dia, durante todo o ano, temos rezado com fidelidade. Rezar, irmãos, é mais do que falar a Deus. Rezar também é fazer silêncio para voltar à voz de Deus, permitir que a voz de Deus ecoe no nosso coração, que as leituras da Quaresma penetrem na nossa vida, lançando-nos uma reflexão para a conversão. Esse também é outro aspecto do tempo quaresmal. O jejum.
que nós muitas vezes temos depreciado. O jejum é extremamente importante, precisamos considerá-lo, porque fazer jejum é tirar e reconhecer que os alimentos não são aquilo que sustenta a nossa vida. O que sustenta a nossa vida é a mão benevolente e misericordiosa do nosso Deus, que nos criou, que nos sustenta e que nos garante a vida, vida que vence a morte. É tempo de caridade. Esse jejum, esta abstinência que nós praticamos na Quaresma, precisa ser transformada em gesto concreto, para não ficar apenas um gesto interior. Nós somos chamados a externar a conversão na vida de outras pessoas. Somos chamados a praticar o bem, a fazer o bem, porque o bem é a vontade de Deus. Esse tempo é marcado, portanto, pela sobriedade, tanto na liturgia como na vida. Por isso, na liturgia não se canta o glória, omite-se o aleluia, guardados para o tempo da Páscoa, para a vigília santa da ressurreição do Senhor. E também nós somos marcados por recolher as flores, por fazer com que o nosso ambiente litúrgico seja um espaço de simplicidade, de sobriedade, onde estejamos com os olhares voltados apenas para a palavra de Deus, para a cruz de Cristo e para a nossa vida. Temos no início desse tempo a imposição das cinzas, são um dos 3 momentos profundos desta espiritualidade. A imposição das cinzas lembra-nos de que somos pó e de que necessitamos da mão divina, de reconhecer que somos pecadores, porque o Senhor não deseja a morte do pecador, mas que o pecador volte e viva. É também marcado pelo 4º domingo da Quaresma, que é um domingo chamado da alegria, o domingo da esperança que se renova, pois a vida parece dar sinais de que vencerá a morte, mas não sem cruz. É preciso assumir a cruz. Sublinha o tempo de preparação é sempre passageiro, o tempo da espera é sempre passageiro, e ele está sempre todo voltado para a vida divina. É importante que nós tenhamos esta consciência. E também temos o período da Semana Santa, período este em que as leituras mostram como o processo de Jesus foi sendo tramado, de que a sua condenação ocorreu de modo injusto, de que ele não era um perversor das leis judaicas, ao contrário, a sua condenação ocorreu porque houve compra, porque houve corrupção, porque houve mentiras, porque houve um processo fraudulento. Só isto poderia condenar o Senhor, pois as suas atitudes sempre foram justas e retas. Jamais ele poderia ter sido condenado por elas. É tempo de misericórdia, porque o tempo de sentir com as vísceras, em hebraico se diz rahamim, que significa sentir com as vísceras, amar com as vísceras, ou seja, amar mais embaixo, mais a fundo, no interior de cada ser humano. Deus nos chama a misericórdia, porque Deus é também misericórdia para conosco. É tempo de misericórdia significa dizer que é tempo de benevolência, é tempo de perdão, e por isso também um momento oportuno para aproximar-se do sacramento da confissão, para meditar as passagens da Via Sacra, para fazer celebrações penitenciais, celebrações que nos aproximem do Senhor e nos faça compreender que somos pecadores e a mais que isso, mais que compreender que somos pecadores, de que precisamos nos aproximar dele, de que temos de sentir coragem de ir ao encontro de Deus. Sem ele, não recebemos o perdão. Temos necessidade de ser perdoados. É tempo de clemência, tempo em que Deus aplaca a sua ira. Misericórdia também é sentir compaixão do miserável, é dar perdão para aquele que não poderia fazer nada para recebê-lo. É ter o coração no miserável, é ter coração de pobre. É isto que faz o Senhor.
é um ato que manifesta o poder divino, porque o poder divino se manifesta na misericórdia. Veja como é difícil para que nós perdoemos, para que pratiquemos o bem. Por isso, quando Deus nos perdoa, quando nos chama a praticar o perdão, nos chama a ter um ato de força interior, a ter um ato de profunda confiança na sua palavra, na sua ação, na sua justiça, na sua benevolência. E por que a cor roxo predomina durante este tempo da quaresma? O roxo é a cor da reflexão, da penitência, da conversão, da espera. É a cor do equilíbrio. Por que cor do equilíbrio? Porque, segundo alguns afirmam, trata-se da mistura do vermelho com o azul. O roxo é a mistura do vermelho com o azul. E na liturgia simboliza o vermelho aquilo que é humano, o martírio, o testemunho. E aquilo que é azul recorda aquilo que é o céu, o divino, as águas do batismo. E as cores misturadas formam o roxo, que deve mostrar que em nosso proceder deve haver um equilíbrio das atitudes humanas e divinas. Deve haver um encontro entre a vontade do homem e a vontade de Deus. O homem, no tempo da quaresma, é chamado a renunciar à sua própria vontade e colocar-se no caminho do Senhor. Queridos irmãos, portanto, que nós não abandonemos, não nos afastemos desta bondade divina, que deixemos-nos ser chamados à atenção. É tempo de focar a nossa atenção em Deus. A quaresma é o período em que a igreja celebra sem muitas festas, sem muitos risos. Volta-se para o Senhor. Rompe com as distrações. Era bonito que, em tempos antigos, muitas vezes as próprias festas populares das cidades eram paralisadas durante o período da quaresma. Algumas pessoas nem sequer o aniversário celebravam com festa. Por quê? Para voltar a sua atenção e seu coração para Deus. Tempo de equilíbrio, tempo de sobriedade, tempo de espiritualidade profunda que nos conduz para a Páscoa. A Páscoa é o tempo maior da Igreja. A Páscoa é o tempo de celebrar a vida do ressuscitado na palavra, na Igreja, no domingo, nos pastores, enfim, aonde a sua presença se faz no meio de nós. É importante, então, que a Quaresma é um período longo, que está completamente integrado com este tempo da Páscoa, a fim de conduzir o cristão da reflexão de sua vida para a conversão. E após ressuscitado com Cristo, ele possa sepultar os seus vícios e caminhar rumo à vida nova, rumo definitivo ao reino dos céus. Que nós possamos, então, irmãos, celebrar a nossa quaresma de uma maneira mais intensa, de uma maneira mais profunda e de uma maneira que nos concentremos apenas no essencial, pois esta é a proposta deste tempo especial. Que Deus abençoe vocês. Esta é um pouco a contribuição que ofereço para que vocês possam aprofundar na compreensão da fé e na celebração da liturgia cristã.